Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o presidente da Associação MP Pró Sociedade, Márcio Chila Freiesleben, falou sobre a denúncia apresentada pela associação à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Supremo Tribunal Federal. O procurador explicou que a denúncia tem a mesma base do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, protocolado pela associação há um mês, a ilegalidade do inquérito 4781. Segundo Freiesleben, a investigação é totalmente nula. Freiesleben explicou que no inquérito há um mar de ilegalidades, como apontado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que chamou o inquérito de natimorto. Mas apontou: acontece que depois o próprio Supremo chancelou o inquérito natimorto, deu como verdadeiro, com base em argumentos que não são jurídicos. E acrescentou: rasgou-se a Constituição e então a Associação MP Pró Sociedade decidiu apelar à Corte Internacional, esperando lá que sejam tomadas as sanções internacionais. Questionado sobre a atitude dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador explicou que a Constituição brasileira já permite punir membros da Corte. Freiesleben disse: a Constituição já permite. Tanto é que já interpusemos o impeachment do Alexandre de Moraes, no ano passado já pedimos o impeachment do Toffoli. Existe via legal para isso. O que falta é desejo político do Congresso. Ele precisa tomar postura, porque o Supremo não apenas está invadindo a competência do Executivo, mas principalmente já vinha antes invadindo a competência do Legislativo. O Legislativo já tinha se tornado um poder menor. O Supremo já estava legislando. Inclusive, o fato mais gritante foi instituir um crime. Isso jamais se imaginaria que ele violaria um preceito tão grave de criar crime a partir de uma decisão judicial. Freiesleben acrescentou: o Congresso precisa tomar consciência de que o Supremo fez foi romper com o sistema de Montesquieu, o sistema tripartite. Nós já não estamos em um Estado democrático de direito. Isso se quebrou. Hoje, o Supremo é capaz de dizer o que o Executivo pode fazer, o que o Legislativo pode legislar. Nada sai do Executivo sem ser com a aprovação do Supremo, em uma situação em que ele pode tudo. Virou o órgão hegemônico, virou uma monarquia togada, a República da Monarquia Togada. A Constituição é clara, existe impeachment para ministros do Supremo. O que precisa é o presidente do Senado tomar postura e encaminhar esses pedidos. O procurador questionou ainda a postura do Ministério Público no inquérito 4781, lembrando que, em um primeiro momento, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, arquivou o inquérito por completa nulidade. Posteriormente, o atual PGR, Augusto Aras, decidiu acompanhar a investigação. Freiesleben disse: por razões que eu não entendo, o MP decidiu acompanhar a investigação, com o que, de certo modo, chancela o que está sendo feito. Passa a participar de um inquérito que é nulo e, portanto, contém abuso de autoridade. Não conheço as razões, causa espanto. Não deveria participar, deveria se negar. Ele acrescentou: não deveria nem mandar para a justiça competente, porque ele em si já é todo constituído de prova por meio ilícito. Tudo ali é ilícito. É um natimorto. Não serve absolutamente para nada, juridicamente falando. Questionado sobre a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, o procurador Márcio Chila Freiesleben apontou inicialmente a distinção entre os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes. Freiesleben disse: são dois inquéritos distintos. O inquérito das fake news tem uma particularidade. Formalmente, ele é totalmente nulo. Embora o objeto de investigação possa conter algum crime, não o crime de fake news, porque esse crime não existe. Pode haver injúria, calúnia, ameaça, esses crimes em si. Formalmente, ele é totalmente irregular, mas existem ali alguns crimes que eventualmente podem ser apurados. O outro é o contrário, é um inquérito formalmente perfeito, porém o seu objeto, esse sim, é ilegal. O que está sendo considerado ato antidemocrático? Manifestações do livre pensamento, somente isso. Agora considero opinião contra o Supremo ato antidemocrático. No terreno da opinião, a liberdade de opinião permite tudo.
Qualquer um que acompanha o noticiário está cansado de ver manifestações com bandeiras vermelhas, foice e martelo, pedindo a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado não é uma democracia, mas o indivíduo ter a opinião de que ele prefere um governo comunista, isso é o direito dele. A opinião ele pode manifestar-se sobre isso. No campo da retórica, ele é livre, e isso é liberdade de expressão. O que ele não pode é praticar atos concretos para implementar isso. O procurador explicou que os indivíduos são livres para terem a opinião que quiserem. Freiesleben disse: ter opinião? Ele pode ser a favor do comunismo, pode ser a favor da monarquia, pode achar que o AI-5 foi bom para o país. No terreno da opinião, isso é um problema pessoal. O procurador esclareceu que grupos também podem ter opiniões e expressá-las mesmo que sejam absurdas. E explicou: enquanto ideia, enquanto apenas retórica, o regime democrático permite. O que ele não permite é que tome atos concretos que criem um movimento para derrubar o regime. Aí você entra com a Lei de Segurança Nacional. Mas isso não existe. Não existe o mínimo indício de que isso aconteceu. Aí tentam associar com político, com compartilhamento de mensagens de políticos, para ligar parlamentares, para tentar legitimar a competência do Supremo. Mas são ligações muito fracas. Quem conhece a investigação, ali é só um amontoado, é só um álbum de figurinhas. Passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, inicio prestando um esclarecimento. Um esclarecimento que é feito considerados os menos avisados, aqueles que não atuam na área do direito. O inquérito, ora em exame nesta DPF, não foi instaurado pelo colegiado. O colegiado foi comunicado sobre a existência dele na sessão do dia 14 de março de 2019, oportunidade na qual o relator designado não recebeu os autos do inquérito por distribuição, lançou: presidente, aceito a designação e iniciarei imediatamente os trabalhos. Qual é o teor do ato praticado pela presidência? O teor da portaria GP 69, de 14 de março de 2019. Ei-lo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros, é atribuição regimental do presidente da Corte. Agradeço a Vossa Excelência pelo zelo. Artigo 13, inciso 1, considerando a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante, injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo, vou repetir o vocábulo,
designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, e poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução. Então, presidente, o inquérito resultou de um ato individual. Em momento algum, o surgimento passou pelo crivo do colegiado. Presidente, em direito, o meio justifica o fim. Jamais o fim justifica o meio utilizado. E sabemos nós que há uma diferença marcante, consideradas as atuações do particular e a atuação do administrador, do servidor, e todos nós somos servidores de nossos semelhantes. Enquanto o particular pode fazer tudo que não esteja proibido em lei, o administrador somente pode fazer o que está autorizado em lei. E também essa benção geral, que toda concentração de poder é perniciosa, que os órgãos da administração atuam em áreas previamente estabelecidas. E com isso se tem homenageado, se tem observado o sistema de freios e contrapesos. Colho, presidente, certas passagens de parecer de um grande jurista paranaense. Parecer que proporcionou ao Colégio de Presidentes dos Institutos dos Advogados do Brasil, o professor, o mestre de tantos mestres, René Ariel Dott. O que fez ver Sua Excelência nesse parecer? Vou ler dois trechos desse parecer. O Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes da República, não pode estar infenso às manifestações críticas dos cidadãos pelas várias modalidades da liberdade de expressão. A propósito, a revogada Lei de Imprensa 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, continha um dispositivo excludente de ilicitude que pode ser invocado pelas vias ou pela via analógica. Artigo 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. 1. A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica e desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Prossegue o nosso mestre René Ariel Dott. As manifestações populares e pacíficas contra a instituição do Supremo Tribunal Federal, como um dos poderes políticos, não podem ser consideradas como ilícitos penais contra a honra, máxime porque
inúmeras decisões manifestamente contrárias ao princípio estabelecido na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais